que vocês viram ali que está escrito, que nós colocamos, é a respeito de escolhas. Fazer a escolha certa nem sempre é o mais fácil a fazer. Ir contra aquilo que a maioria, o caminho que a maioria segue, seguir contra isso, às vezes requer coragem. Vamos orar antes de mais nada? Pai, nós queremos te louvar por essa noite, nos reunimos em teu nome e poder adorar o teu santo nome, em especial nesse mês do lar, quando nós refletimos a respeito das famílias, ó Pai. Que o Senhor venha nos abençoar e venha falar aos nossos corações por meio da tua palavra. Senhor, que sejamos edificados, desafiados a seguir a tua vontade, não a vontade da maioria. Pedimos, ó Pai, que o Santo Espírito venha nos instruir essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, como nós falamos, durante esse ano, no mês do lar, nós vamos tratar do tema escolhas que mudam as famílias. Eles não colocaram à noite o tema, não é? Não tem como colocar também, não é? A Bia se falou, calma, pastor, calma. Então, me perdi, né? Mas os irmãos receberam no grupo do WhatsApp o tema, e eu desafio a quem não, quando apareceu o convite, não tentou fazer o caminho certo para a vida. Todo mundo tentou, né? Então, depois, quando tiver, vocês vão poder olhar novamente. E o que nós queremos falar essa noite são que as escolhas, elas mudam. Como falamos na abertura do mês do lar, nós não vivemos numa ilha isolada, onde aquilo que você vai fazer, aquilo que você decidir, não vai afetar ninguém. Pelo contrário, nós não vivemos numa bolha, numa redoma de vidro, nós vivemos em grupo, vivemos em família. E no geral, nós interagimos com as pessoas. Dentre esses grupos, o principal deles é a família. A minha família, a sua família, e quando nos reunimos como igreja, a família da fé. Então, as nossas escolhas, elas vão preferir ou para melhor ou para pior. Imagine um filho que escolhe sair de casa por motivos errados. Não por motivos, por exemplo, de estudar numa universidade, numa outra cidade, isso é muito comum. Campinas recebe bastante gente de fora, né? Crentes, jovens crentes, que vêm para cá, estudar no campus, pessoalmente. Não por esse motivo, ou porque está buscando uma ascensão na carreira profissional e é transferido para uma outra cidade, um outro país. Mas aquele que decide deixar o lar com desculpas como que não aguenta mais a convivência com os pais, com os irmãos, decide sair em busca da sua felicidade, da liberdade. Eu quero a minha liberdade, não aguento mais viver nessa casa, eu quero a minha liberdade, eu quero buscar a minha felicidade. E simplesmente deixam o lar, deixam a casa e buscam, a sua tal liberdade. E muitas vezes os pais, é lógico, em desacordo com isso, decidem ir morar ou sozinho ou com uma pessoa que julga ser a alma gêmea, sem antes casar. Não, eu conheci essa garota e ela é a luz da minha vida, é a minha paixão dos pais filhos. Essa moça, ou a moça filha, esse rapaz, estou sentindo firmeza. Filho, você confessa a Cristo, essa pessoa é incrédula. Não quero saber, abandona. Quais são as consequências dessa decisão? A gente já teve vários exemplos de pessoas que tomaram essa decisão. E, como ele sempre fala, no caso de um jovem, uma jovem que sai de casa para viver com uma outra pessoa, de 10, 9 está errado. E a pessoa fala, fulano saiu, casou com incrédulo e deu certo, ela se converteu. É que os casos contam ao contrário, de que a pessoa casou com incrédulo e desviou o crente, a gente nunca fica sabendo. E eu sempre lanço um desafio, se você soubesse que cada 10 aviões que decolam, um só vai pousar, os outros vão explodir no ar, você ia viajar de avião? Não ia. Mas as pessoas continuam teimando, achando que não, eu quero buscar a minha felicidade, talvez nem para casar, para morar com algum amigo, uma turma,
ou alguém que escolhe deixar de estudar porque acha que perde tempo, ou sai do emprego, ser uma pessoa, por exemplo, casada, em família, sai do emprego por insatisfação e mantém um outro em vista. Chega em casa e fala para a esposa, ó, pedi demissão. Aí agora eu coloco emprego, mas estamos em crise, recessão, como é que você vai buscar um novo emprego? Então toma uma decisão, não consulta a família, não consulta a Deus, e a consequência vem para toda a família, né? São resultados ruins e vão se agravando mais e mais quando a família que depende daquele marido, do trabalho, do salário, para passar no mês seguinte, ou talvez depois de uma rescisão, uns 3, 4 meses, ainda consegue se manter, depois não consegue mais. São escolhas que afetam a família. Um casamento, um casal em que a base das suas vidas se encontra em mentiras, brigas, como vão poder sobreviver a uma situação? Então a escolha mais fácil é abandonar, separar. Vou separar. É melhor separar, porque não está dando certo. Quanto tempo você casado? 1 ano e meio. É a melhor decisão. E estou falando de famílias, de exemplos, de pessoas que dizem crentes, tá? Não é incrédulo. Não é o Ronaldinho Gaúcho que casou com a Cicaré, no Castelo Chantilly, é isso? E durou um mês. Ou Chiquinho Scarpa também não durou uma lua de mel. São de crentes que casam e em menos de um ano estão se separando porque nós não conseguimos viver bem. Tomaram decisão e aí afetam pessoas, afetam a igreja. Nós temos, durante o mês, nós vamos ver alguns casos na palavra de Deus, daqueles que tomaram decisões, algumas positivas, outras negativas, decisões equivocadas, e trouxeram consequências para a família, como nós vimos na 1º de maio, quando o Bobon toma a decisão de aumentar os impostos. A consequência foi que o país se dividiu e logo depois o país foi levado cativo. As duas, o Reino do Norte e o Reino do Sul foram levados cativo. Então, nessa noite, especificamente, baseado no texto que foi lido em Levítico 15, falando do filho pródigo, nós conhecemos bem a história. Lucas, né? Eu falei o quê? Levítico. É que aqui dá a referência de Lucas e Provérbios. Eu peguei o L de Lucas e o P, né? Ficou Levíticos, né? Mas Lucas, ainda bem que você está prestando atenção. Então, essa mensagem, essa passagem, nós conhecemos bem do filho pródigo. Ele achou que a melhor solução seria sair de casa. Então, quando ele fala para o pai que gostaria de receber a herança em vida, primeiro ele já está quebrando uma instrução que Salomão deu em Provérbios 20, versículo 21. Muitas pessoas não conhecem esse versículo de Provérbios. Salomão diz: após ser antecipado com a herança, no fim não será abençoado. Não aguento mais, não quero viver minha vida. Pai, dá o que me compete. Eu tenho direito nessa herança, mas filho, estou vivo ainda, não pretendo morrer tão cedo. Não, mas eu quero. E como disse, né, a gente costuma ouvir por aí, muitos filhos, eles fazem isso porque eles acham que está lá com os 22, 23 anos, 30 anos, eles olham para o patrimônio que o pai, a mãe, eles conseguiram ao longo dos anos e acham que eles deveriam ter o mesmo patrimônio com 30 anos de idade. Casa, coisas que o trabalho trouxe como resultado. E eles então, não tendo competência ou capacidade, falam: acha aí a minha parte da herança e que eu quero viver a minha vida. Nós sabemos que um filho, aqui no Brasil especialmente, né, cultura nossa, um filho só sai de casa depois que casa, né? E, geralmente, especialmente dos crentes,
Um filho só deixa o lar depois de casado, até com 30 anos, daí vai deixar o lar. Nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos é comum o filho sair de casa quando vão para uma universidade ou em busca de um primeiro emprego, né? Mas o número de filhos que deixam o lar por motivos errados, ele cresce a cada dia. Como eu disse, os motivos muitas vezes corretos, né? Numa universidade, até se entende como positivo. Mas nos Estados Unidos é comum um filho, ele, né, chegou a uma certa idade e vai morar sozinho. No Brasil é diferente. No Brasil, inclusive, na nossa cultura, como eu disse, os filhos só saem de casa quando casam. Aliás, tem uma estatística, né, que, inclusive, eles usam o termo geração canguru. A geração canguru, vocês sabem por que é canguru, né? Que o canguru, a mãe leva o filho na bolsa, né? E então, essa geração canguru, a notícia da revista Veja de 2022 diz que os brasileiros estão ficando mais tempo na casa dos pais. O número de pessoas entre 25 e 34 anos que saíram de casa diminui. A chamada geração canguru aumentou 137% em 10 anos. E então, não é comum para nós, como filhos, especialmente crentes, nós deixarmos a casa dos pais, especialmente se o motivo é, como eu disse, um motivo mesquinho, por querer a própria liberdade, por querer viver a própria vida. E a maioria que sai, né, com esses motivos, acham que vão ser mais felizes, porém descobrem que não, a realidade é bem outra. Ao desejar viver a independência, não consegue a sua própria independência. E aí eles acabam voltando muitas vezes, ou se perdendo muitas vezes nas drogas, bebidas, porque simplesmente se afastou dos pais. E eles acabam quebrando esse mandamento, né? O mandamento de Êxodo 20, versículo 12: honre o teu pai e sua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. E honrar o pai e mãe não é só considerados ou elogiados, especialmente em datas especiais, como Dia dos Pais, Dia das Mães. Os pais, eles foram dados por Deus como autoridade em nossas vidas. E nós, como filhos, devemos aprender que Deus nos deu os pais para que eles nos sirvam de modelo daquilo que nós falamos hoje de manhã, da imagem de um Deus Pai. Nós mencionamos de manhã que muitas pessoas não conseguem entender, não conseguem olhar para Deus como Pai, porque tem uma experiência negativa com o seu pai. Então ela não consegue chamar Deus de Pai, e porque ela nunca conseguiu chamar o seu pai de pai, porque a convivência foi muito, muito ruim. Mas para os crentes, né, que ensinam os seus filhos no caminho do Senhor, vão fazê-los entender que os pais são dados por Deus. E às vezes eles só vão entender isso quando forem pais também. Se for pai, quando for mãe. Mas aprender a respeitar quem nos criou, quem nos ensinou, leva a eles a serem abençoados por Deus. Lá em Levítico, capítulo 19, versículo 3, diz: cada um respeite a sua mãe e seu pai, e guarde os seus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de você. E aqui, respeitar em pai e mãe não é só quando é criança para dentro de casa, não. Mesmo depois de adulto, casado, com família, nós ainda devemos honrar o pai e a mãe, respeitando-os, considerando-os, ouvindo os seus conselhos, sabendo que os seus conselhos é uma maneira que Deus usa para também nos ensinar. Então, no mês do lar, eu quero destacar nessa primeira mensagem duas coisas na relação de pais e filhos. Primeiro, que os filhos têm como mandamento divino, acabamos de ler Êxodo 20, 12, honrar o pai, respeitar o pai e a mãe.
estão debaixo do mesmo teto ou não, eles devem respeitar os seus pais. Isso, como eu disse, implica a reconhecer essa autoridade, essa autonomia e experiência, mesmo quando já os dependentes, que muitas vezes os pais pouco estudaram, né? Não tiveram oportunidade de estudar, mas ainda assim eles detêm uma sabedoria que muitas vezes nós não temos, que podem nos instruir, podem nos ensinar. Então, a primeira coisa é que os filhos têm como mandamento divino honrar pai e mãe. Não é postar no dia das mães, no dia dos pais, uma foto lá falando bem, né? E depois no dia a dia desobedece, desonra, briga com os seus pais. E tem outra coisa também, como filhos crentes, nós temos ali a instrução do apóstolo Paulo, e nós devemos cuidar dos pais. 1 Timóteo 5 e 8, vamos ler primeiro, Eclesiastes 13 e 12. Até 12, peraí. 3 e 12. 3 e 12. Eu perdi o olho, não está bom ainda não. 3 e 12. Sei. Nem é esse. Aqui eu de bola aqui no versículo. Mas 1 Timóteo 5,8, a minha nora brincou comigo. Falou, às vezes é engraçado, eu faço estar treinando e no versículo que não está lá. Eu sou mal fazer muito isso também, então isso é mal que eu posso fazer. Né? Isso. 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado com os seus, especialmente os da própria casa, esse negou a fé e é pior que os incrédulos. Fico mexendo. Tá. Mas o outro texto que eu queria ler também nos fala a respeito disso, do cuidado que nós temos que ter para com os nossos pais. Cuide de perto. E segundo, conforme nós lemos aqui em 1 Timóteo, aquele que abandona os seus pais são piores que muitos incrédulos cuidam melhor dos seus pais do que filhos crentes, né? Então, nós temos o privilégio, né? A maioria tem o privilégio, e ainda tem o privilégio de ter o pai ou a mãe, né, presente, a maioria a mãe, né, presente, e nós devemos honrar e cuidar deles. Infelizmente, é uma realidade que muitos idosos serem abandonados pelos filhos. No Japão, notícia recente, no Japão está acontecendo de muitos idosos provocar a prisão. Vão lá, roubam uma loja, cometem um crime e são presos. Por quê? Porque eles estão sendo abandonados pelos filhos, e como eles não têm condições de cuidar de si mesmos, eles preferem ser presos, porque lá vão ter um teto, vão ter o que comer, onde dormir. Coisa esquisita, né? Mas é o que tem acontecido no Japão, crescendo muito o número de pessoas, de idosos que estão indo para a vida do crime para poder ter uma cadeia, né? Porque eles conhecem a cadeia do Brasil, senão eles iam pensar 2 vezes nisso. Mas a tristeza, um pai, uma mãe, chegar a apelar isso, né? O filho pródigo que nós lemos, ele não apenas desonrou o seu pai. Nós não sabemos se ele tinha mãe, mas ele não apenas desonrou o seu pai, ele também desonrou e desobedeceu a palavra de Deus, como nós vemos ali em Provérbios, que a herança antecipada é maldição, né? Ele ignorou os preceitos de Deus para viver a própria vida. Quis aproveitar uma vida com a fortuna que ele não conquistou. Talvez ele não aguentasse uma vida de fazenda. O contexto diz que eles moravam numa fazenda. Não é fácil você cuidar de bicho, né? Cuidar dos animais, da criação. Talvez ele tinha que acordar cedo
para já, mesmo que os pais tivessem empregados, empregados, mas ele tinha que viver a vida da fazenda. E ele talvez não aguentando essa vida, como muitos não aguentam a vida do lar, não aguentam mais a vida em casa, vou buscar a minha própria felicidade, eu quero viver a minha vida. E esse jovem filho, ele resolveu então pegar a herança e gastar ela numa grande cidade. E nós vimos o resultado disso, né? Festas, banquetes, bebidas e pobreza. Dinheiro não dá em árvore. Isso eu descobri logo cedo. Se você gasta, você tem que saber de onde vai repor. Não é do trabalho. Então, ele foi só gastando. E chegou uma hora que, quando ele abriu a carteira, não tinha mais nada. E ele teve que fazer o caminho de volta. Então, pensar a respeito da posição de filho, tomar a decisão como crente. Eu sou filho, meu pai e minha mãe estão idosos, ou meus pais não são idosos, mas vão ficar idosos, e eu quero honrar os meus pais durante a minha vida, enquanto eles viverem. Aqueles que abandonam o lar em busca da felicidade, eles têm uma ideia ilusória de que eles vão se dar bem financeiramente, que eles vão conquistar a vida. Como eu disse, achando que aquilo que os pais conquistaram ao longo da vida, eles vão conquistar em 1 ou 2 anos, sem trabalhar, inclusive. E saem de casa e vão descobrir que não é bem assim. Porque, afinal de contas, em sua casa, quem pagava a conta de água? Quem pagava a conta de luz? Quem fazia supermercado? Em alguns casos, quem botava gasolina no carro? E aí ele decide sair de casa porque quer viver a sua independência, não tem dinheiro. É até ridículo, mas acontece. O filho fala, eu estou saindo de casa, não aguento aqui. Pai, dobra a minha mesada que mora sozinha, cara. Acontece isso. Aí o pai, com medo de perder o filho, consegue aquilo que o filho deseja. Ele não está honrando o pai, ele não está honrando a mãe. Honrar o pai e a mãe é, inclusive, enquanto está debaixo do mesmo teto, cumprir as regras do lar. O livro de Provérbios, ele nos traz vários ensinamentos para os jovens. E seguir esses ensinamentos vai trazer vantagem. Provérbios nos ensina, por exemplo, lá em Provérbios 5:8, a fugir da mulher adúltera, da prostituição. Também nos ensina, em 19:20, a dar ouvido ao conselho dos mais velhos. E até mesmo, em 18:22, arrumar uma companheira para a vida toda. Mas os jovens, infelizmente, eu volto a bater nessa tecla, jovens criados no meio evangélico, jovens que se dizem cristãos, teimam em querer desonrar o mandamento de estar honrando o pai e a mãe, querem desobedecer. E sair para estar livre dos olhares do pai, dos olhares da mãe, talvez para buscando essa dependência, ela é algo que vai trazer somente prejuízo para a sua vida, porque eles acham que saindo de casa vão estar longe dos olhos dos pais, mas eles esquecem que existe alguém que tem um olhar constantemente fixado neles. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, diz Provérbios, contemplando os maus e os bons. Então Deus está sempre nos observando. E muitos desses jovens acham que podem sair, Provérbios 15:3, podem sair por aí curtindo a própria vida como se não devessem nada a ninguém. E as consequências? Falei, drogas, bebidas, uma gravidez fora do casamento, traz consequência para a vida, para a família. Nos anos 80, anos 90, quando a AIDS estava estourando, quantos jovens que foram viver a sua independência contraíram o AIDS, voltaram para casa? Olha a consequência. Agora o pai e a mãe têm que cuidar do filho, que naquela época, uma doença que não tinha cura. Né? E ainda não tem, né? Na verdade, você tem que conviver com ela. A medicina avançou bastante, mas não curou.
Então, são consequências. Enquanto a palavra de Deus diz, honra pai e mãe, como no vídeo ali, o peixinho, só um peixinho que ali, na série sem o Senhor Jesus, a maioria está indo contra. Então, meus amigos são contra. Meus amigos da faculdade fumam, meus amigos da faculdade bebem, meus amigos da faculdade transam. Mas eu quero honrar meu pai e minha mãe, porque eu quero honrar a Deus. Eu tenho uma imagem na minha mente fixa. Eu não esqueço quando eu fazia público, ali em Santa Cândida, eu peguei o carro e saí, para quem conhece ali, agora está bem diferente, né? Mas quando eu saí do carro do estacionamento, para ir embora para casa, onde ficavam os ônibus, parava, vinha ônibus de Itatiba, de Pedreira, tudo quanto é cidade do interior. E ali, entre um ônibus e outro, eu vi um rapaz fazendo uma carreira de uma moça que não tinha no máximo 18 anos, uma menina. Eu vi aquilo ali, na hora tocou assim, puxa vida, né? Os pais investindo na filha e a filha se entregando às drogas. Teve um amigo, Luiz, de Itatiba, ele chamava de Jacaré. E o menino todo dia drogado. Os pais dando duro para ele estudar e ele se drogando, usava maconha, porque foi até interessante, foi até engraçado aqui. O cheiro de maconha estava indo para a classe, estava fumando lá de fora na janela. A janela porque era baixinha, né? E ele fumando, fumaça entrando bem na sala de aula. Daqui a pouco ele entra na sala com os olhos empraiados vermelhos, né? E é o professor dando. Mas é triste. Jovens que decidem seguir a maré, seguir a correnteza, ao invés de seguir a palavra de Deus, ir contra aquilo que o mundo vai. Então, honrar o pai e mãe é obedecer a palavra de Deus. Como nós falamos também, em 1 Timóteo, honrar pai e mãe é cuidar deles quando esses se tornarem velhos. Idosos, é um privilégio. Os anos de vigor dos nossos pais se foram. A maioria dos nossos pais já vivem em idade avançada. Então, nada mais do que justo daqueles filhos cuidarem dos seus pais, não abandonarem. E essa também é uma forma de honrar pai e mãe. Talvez para alguns é difícil pensar num lar para idosos. Poucos são aqueles que tiveram o privilégio de cuidar dos pais dentro de casa deles. Eu estava estudando, estava lembrando, As minhas cunhadas puderam cuidar da dona Esmeralda, a Paula, da dona Cina, tinha mais alguém que eu lembrei também, a dona Lívia, que cuidava daquela filha, que estão ali cuidando, essas irmãs que faleceram já numa idade bem avançada, tiveram o privilégio de ter os filhos estruturados, porque o emprego permitia essa possibilidade. Alguns, talvez até deixam o emprego para cuidar dos pais. Outros, para justamente não poder deixar de trabalhar, colocam o pai numa casa de repouso, os pais, para poder dar uma qualidade de vida. Na nossa cultura, isso não é muito comum, agora está começando a ter mais lugares, ambientes para idosos, mas nos Estados Unidos é a coisa mais natural. Até mesmo os pais, quando vão ficando idosos, fizeram um pé de meia para falar, quando ficar velhinho, eu vou morar naquele asilo. Mas no Brasil a gente ainda tem essa resistência. Mas agora, tudo é aqueles que abandonam os pais, ignoram os pais. Estava conversando com a minha mãe hoje de manhã, meu irmão está no asilo e os filhos não querem nem saber dele. Um, inclusive, adora cuidar de morador de rua, mas não cuida do pai. Frequenta a igreja, tudo lá. Eu uma vez conversando com ele, você não sabe o mal que o meu pai fez para mim. Mas quem diz que a gente tem que honrar pai e mãe, se eles fazem só o que é bom? E outra coisa, você cuida de gente da rua, você não sabe o mal que esses estão na rua fizeram para os seus filhos. Honrar pai e mãe é poder abraçá-los e cuidar deles enquanto eles estiverem vivos. E isso a maioria não quer fazer. Nesse sentido, talvez o mundo faz até melhor que muitos crentes. Mas nós, como crentes, nós temos que ter em mente que respeitar, obedecer, dar ouvido aos seus conselhos é uma forma de honrar pai e mãe. E cuidar da sua idade avançada, também nós estaremos honrando pai e mãe. Pastor fala. Oi? 1 Timóteo 5,4 fala exatamente isso. Eu li 5,8, né? 5,4. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, aprendam primeiramente a exercer piedade para com sua própria casa
e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Obrigado. Eu só li o versículo 8, né? Se alguém tem cuidado, não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, de boa fé. Então, as viúvas, de verdade, no contexto do Novo Testamento, eram aquelas mulheres que não tinham filhos. As viúvas que tinham filhos, elas não tinham marido, não tinham família. Então, viúvas aqui eram aquelas que não tinham família. É um dever dos pais, é um dever dos filhos cuidar dos seus pais. Como crentes, principalmente, devemos fazer isso. Decidir honrar o pai e mãe, não apenas, como eu disse, em datas especiais, mas no dia a dia, dando ouvido aos seus conselhos. Meu pai é velho, meu pai é ignorante, não fez o primeiro grau. Tem muito pai que não fez o primeiro grau, é mais inteligente, é mais sábio, né? Não é inteligente, é mais sábio do que muitos, não vou falar ministro de toga, né? Mas pessoas doutoradas, porque não tem o temor do Senhor. E os pais têm o temor do Senhor. Os pais podem falar para o filho, para uma filha: olha, eu acho que esse caminho que você está seguindo não é um caminho que agrada a Deus. E o filho: mas o que o senhor tem com isso? A vida é minha. E toma uma decisão errada, é assim como o filho pródigo, né? Voltam para casa todo estupiado, né? Voltam todo arrebentado. Conversando com uma pessoa essa semana, falando a respeito de uma filha que declarou que a mãe está morta, mas vive da sustento da família, né? Minha mãe morreu, mas eu quero dinheiro. E eu falei: nesse caso é orar, vou fazer como o pai, o filho pródigo, ficar lá na porta de casa esperando para recebê-lo quando voltar de braços abertos. Porque foi isso que o pai do filho pródigo fez. Eu duvido que aquele que é pai, aquele que é mãe, não gastou noites de oração pelos seus filhos, né? Ainda nós oramos pelos nossos filhos, já casados, alguns já com filho, né? Pedro ainda não, né? Não é cobrança não, tá? Mas a gente ora, nós oramos por eles todas as noites, para que Deus possa abençoá-los, cuidar deles, que os pais têm essa preocupação. E os filhos devem também se preocupar com os pais. Quando Josué chamou o povo para fazer uma aliança, e é o tema do nosso mesmo lar, escolher a quem seguir, eu e minha casa serviremos ao Senhor, foi um desafio que foi dado ao povo de Israel, e nós como crentes devemos seguir esse mesmo desafio. Nós devemos escolher seguir ao Senhor. Como nós falamos na quinta-feira, aquela geração que Josué desafiou a seguir ao Senhor, ali em Josué 24, ela decidiu seguir e servir ao Senhor. Gerações seguintes decidiram virar as costas para Deus e sofreram, né? O livro de Juízes é um livro que narra as consequências dessa decisão. Toda vez que se voltavam contra Deus, o povo era oprimido e Deus levantava alguém para libertá-los. Aí chegava o tempo, passava o tempo e se voltava contra Deus. Nós temos o privilégio de conhecer a palavra de Deus. Nós temos o privilégio de ler a palavra de Deus e saber que a vontade de Deus é que nós, como filhos, e todos nós que somos filhos, honrar o pai e a mãe, né? Honrar o pai e a mãe, dar ouvidos aos seus conselhos, obedecer. Meus pais já morreram, mas você pode lembrar de alguns conselhos que ele te deu, ou alguns exemplos que ele te deu. Meu pai foi muito ruim, mas talvez isso serviu para te forjar teu caráter, um caráter cristão, temente a Deus. Então eu espero que no mesmo lar, você, sua família, decidam obedecer a Deus, a palavra de Deus. Nós vivemos um mundo, mesmo entre crentes, ainda mais com essa a internet, né? Vídeos, TikTok e tudo mais, Reels, fala, né? Trend, o que é trend? Não sei até hoje que é trend. Trend é videozinho também? Curta trend, né? A gente vê tanta coisa acontecendo dentro de igreja. Então não é possível que seja igreja. Está acontecendo Elizabeth agora vindo para cá, né? Os fãs da Lady Gaga vestiram roupa de carne. Vai soltar uns bulldog ali, uns pastores alemão, uns Spotify no meio do show, né? Botaram carne no corpo para homenagear ela. E eu não duvido, não ficaria surpreso se naquele meio tivesse crente, né?
Carta mandou ontem dizendo que alguns jovens iriam fazer um pacto para Lady Gaga para ir seguir ela até o inferno. Espero que Cristo alcance essas pessoas nessa. Porque a gente sabe que nós é. E eu não duvido que tenha crentes ali curtindo. Não só a Lady Gaga, mas tantos outros, né? Grupos aí, pessoas que dão a vida. Isabel disse que um rapaz gastou a herança, né? Uma parte da herança, para ficar no mesmo hotel que ela. Só para ter o prazer de falar, eu dormi no mesmo hotel que ela. Então, filhos, honrem seu pai, honrem sua mãe. Honre ele, os vivos e aqueles que já partiram. Porque, como alguém já disse, né? O nome que se carrega é o nome do seu pai, é o nome de sua mãe. E você deve honrá-lo para a glória de Deus. Deus os abençoe. Te convidamos a estar conosco nas próximas semanas. Semana que vem, que é o dia especial das mães, né? Nós vamos trabalhar especificamente entre alguns personagens, mães, que tomaram decisões corretas e foram abençoados. E outras que decidiram tomar a decisão por conta própria, desobedecendo a Deus, e sofreram por causa disso. Então, a lição que fica é, se nós estivermos obedecendo a Deus, podemos ter certeza, Deus irá nos abençoar. Agora, mesmo obedecendo a Deus, muitas vezes sofremos na vida. Passamos por dificuldade, mas pelo menos temos a consciência tranquila que estamos fazendo a vontade de Deus. Mas quando desobedece a Deus, as consequências vêm são pesadas. A pessoa tem que reconhecer que ele está sofrendo, que ele está desobedecendo a Deus. E assim como o filho pródigo, Deus possa usar a misericórdia e trazer de volta para os braços do Pai, né? Para os braços do Pai eterno. Muitos não têm isso. Muitos saem da vida, querem ganhar a vida, se perdem na vida e acabam morrendo distantes da casa dos pais. Por quê? Porque quiseram seguir seus próprios caminhos ou seguir a maioria. Nós, como crentes, devemos decidir seguir a vontade de Deus. E não é a maioria que segue a vontade de Deus. Basta ver o número de bancos da vida. Né? A maioria está aí curtindo a vida, curtindo o domingo, porque coisa de crente é muito chato. Mas que Deus abençoe. Possamos aprender a decidir seguir a vontade de Deus. Amém? Amém.